boa noite, com muita alegria e resistência. Como é que você está hoje? Hoje nós vamos ler a Bíblia e vamos aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus. Eu vou contar uma história para vocês que está em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Essa história também é encontrada em Lucas capítulo 5 e em Marcos capítulo 2. Não é encontrada em João, olha que legal. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam tudo sobre o que aconteceu com Jesus Cristo. Tudo, né? A gente fala tudo, mas não é tudo. Porque como diz o João, o apóstolo João, não caberia, porque tantas coisas que foram feitas através da pessoa de Jesus Cristo aqui na Terra, enquanto aqui. E aí João não relata esse fato, mas os outros 3 sim. E em Mateus capítulo 9, está contando a história de um paralítico. O Senhor Jesus havia chegado na cidade dele, a cidade dele, Cafarnaum. A gente, pelos teólogos, pelos estudos, não é comprovado se Jesus tinha uma casa ou se Jesus morava com Pedro em Cafarnaum. Aconteceu que o Senhor Jesus, antes de chegar em casa aqui, ele havia estado do outro lado do lago, o lago de Tiberíades ou o mar da Galileia. Havia acontecido a tempestade, né? Você já conhece essa história. Ele se encontrou com os endemoniados. Tá vendo que um evangelho conta que era um, o outro evangelho diz que são 2. Isso não interessa, porque o que interessa é o que aconteceu. O Senhor Jesus libertou aquele endemoniado. Conta que antes disso aqui, antes de Jesus chegar em casa, antes de ir para o outro lado do rio, ele tinha do rio, né, do mar de Tiberíades, do lago, ele havia curado a sogra de Pedro de uma febre. Então Jesus tinha feito muitas coisas, tinha curado o filho do centurião à distância, o oficial, né, o filho do centurião, se eu não me engano. Depois eu conto pra vocês se é o filho ou se é o oficial, tá bom? Aí, o que aconteceu? O Senhor Jesus chega em casa e o Senhor Jesus sempre pronto, né? Nunca cansava. Quando cansava, mesmo cansado, ele atendia as pessoas. E ele tá ali na casa dele e uma grande multidão, sabendo que ele está em casa, corre para lá. Que delícia isso, saber, né? Que onde está Jesus, a gente tem que ir mesmo. A gente tem que buscar Jesus, buscar o Evangelho, buscar conhecer a palavra de Deus. E onde está falando dessa palavra, a gente tem que ir buscar. Aconteceu que a casa estava tão cheia que foi necessário que esse paralítico chegasse até Jesus, não pela porta, mas pelo telhado. Conta a passagem que 4 amigos tomaram esse paralítico e subiram pelo telhado da casa, que não é igual ao nosso telhado, obviamente. Você pode imaginar algo mais fácil, argila, ripa, algo que pudesse ser tirado, né? E pudesse descer aquele homem, porque a Bíblia conta que pelo telhado colocaram o paralítico bem na frente de Jesus Cristo, onde ele estava sentado ensinando. E tinha naquele lugar muitos líderes religiosos. Os textos contam para nós que havia fariseus, havia escribas que estavam ali com a intenção de tentar pegar Jesus, criticar o que Jesus fazia, achar alguma coisa para poder conversar com ele, mas não na conversa, na briga. A única coisa que eles queriam fazer era criticar Jesus e arrumar uma pega, né? Querer tirar a razão de Jesus, coisa que nunca conseguiram. E diz o texto que o Senhor Jesus, vendo-lhes a fé. O versículo diz assim, ó, no versículo 2: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, não fala vendo-lhe a fé, né? Vendo a fé do homem. Viu a fé de todos eles, dos 4 amigos que o trouxeram, e viram a fé do paralítico em estar na presença de Deus, em estar na presença de Jesus. Então eu quero te falar esta noite que o Senhor Jesus olha para nós e ele vê a fé que eu tenho, aonde que ela está sendo colocada. E quando ele vê que a fé da gente está sendo colocada nele, alguma coisa acontece. Pode ter certeza que alguma coisa acontece. O Senhor Jesus olhou para aquele paralítico e disse assim: filho, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Opa, meus pecados perdoados, ele deve ter pensado. Não vim aqui para pedir perdão de pecado, eu vim aqui para ser curado da minha paralisia, eu queria andar de novo, eu queria poder movimentar minhas mãos, o meu corpo, eu queria poder falar.
Aí será que ele deve ter pensado isso? Não sei, quem sabe? Eu acho que eu pensaria. Os 4 amigos, será que não pensaram a mesma coisa? Ai meu Deus, nós viemos trazer aqui esse homem para ser curado da paralisia dele e Jesus vem perdoar pecados? Então, o que esses homens não falaram, a Bíblia não consta, os líderes religiosos falaram. Como assim? O que esse homem está pensando que ele é? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado? Somente Deus. Como é que pode ele, esse homem, Jesus, vir falar que pode perdoar pecados? Aí o Senhor Jesus responde para eles assim, ó. Ora, para que saibais, no versículo 6, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Fiquem vocês sabendo, era como se Jesus estivesse dizendo, eu estou trazendo para mim a autoridade do Pai, de Deus, eu sou Deus, eu e o Pai somos um, eu tenho todo o poder. E agora eu posso dizer para eles, estão perdoados os teus pecados, apesar de não ter como comprovar isto. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, eu, o ser humano, tenho poder, tenho autoridade, eu digo para ele, levanta e anda, que isso vocês vão poder ver. E aí o paralítico se levantou e andou e foi para casa, diz a Bíblia, carregando o leito dele. O leito que era uma maca, né? Algo leve. Não era uma cama de 4 pernas, né, gente? Diz o versículo 8, que vendo isto a multidão, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera autoridade aos homens. Ai, Deus. Esse texto aqui falou muito profundo no meu coração, porque muitas vezes a gente está indo atrás de Jesus, atrás do poder de Deus, para receber a cura de alguma dor, de alguma enfermidade. Todos nós temos uma dor aqui, uma ali, né? Passou dos 30, dói mesmo. E aí a gente quer que o Senhor Jesus cure a gente. Aí eu quero contar para vocês também que o povo judeu, muitos deles achavam que a doença vinha, por exemplo, uma paralisia, vinha por causa do pecado, era uma consequência, um castigo. Pecou, tá doente. Só que aí vai ter um texto lá em João, que um dia você pode ler, outra hora na sua casa, capítulo 9, versículo 2, que vai chegar um cego de nascença para Jesus. E os discípulos vão perguntar assim, ó, Jesus, quem foi que pecou? Porque eles acreditavam que era por causa do pecado. Se ele nasceu assim, por quem foi que pecou? Foram os pais dele? Foram ele para ele ter nascido assim? Aí o Senhor Jesus responde, não, meus filhos, meus irmãos, meus discípulos. Nem os pais dele pecaram e nem ele pecou. Essa enfermidade de nascença veio para que se manifeste o poder de Deus, a glória de Deus na vida dele. Então, vamos entender que doença não é castigo por causa de pecado, mas pode vir como tratamento. E às vezes pode vir por causa do pecado. Nós sabemos por que a gente tem alguma coisa. Nós sabemos de onde que ela veio. Então, eu quero te falar essa noite que o Senhor Jesus ama você, que o Senhor Jesus, ele está interessado em curar você fisicamente, se você tiver com alguma enfermidade. Mas mais que isso, o Senhor Jesus quer perdoar os teus pecados. Os teus pecados. Eu não sei quais são. Eu sei dos meus. Eu sei só dos meus. E às vezes até escondo, né, para não querer saber. Mas eu sei que eu tenho. E eu sei que Jesus pode perdoar pecados, porque ele tem todo o poder para perdoar pecados. E mais interessado que curar a tua enfermidade, ele está interessado em perdoar os teus pecados. Porque perdoando os teus pecados, você vai ter a verdadeira cura. A paz vai entrar no seu coração. Todo o vazio que você tem, que às vezes você busca nas drogas, você busca na bebida, você busca na prostituição, na pornografia, você busca no pecado para preencher esse vazio. Você quer preencher esse vazio e você faz tudo, menos o que o Senhor Jesus propõe. Trazer para você o perdão dos teus pecados. Não tem pecado? Você pode dizer para mim, não tem pecado. Claro que você tem pecado. O fato de dizer que não tem pecado já é pecado. Por isso, querido, eu quero falar para você que o Senhor Jesus está à porta. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora, ele não está dentro. Ele não é intruso, ele não arromba a porta, ele bate. E ele fala: eu estou à porta e bato.
Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar na sua casa e eu vou sentar à sua mesa e eu vou comer com você das delícias que Deus pode nos dar. Aceite a Jesus hoje, aceite o convite dele. Deixa ele perdoar os teus pecados, por pior que eles sejam, porque ele é Deus. Jesus é Deus e ele tem toda a autoridade para perdoar pecados e para curar as nossas enfermidades. Aleluia. Deus te abençoe.